O uso capião, você já sabe, é uma ação declaratória que eu tenho o objetivo de transformar a posse em domínio. Toda vez que eu tenho um imóvel irregular, eu vou usar o uso capião para transformar esse imóvel irregular, essa posse, em domínio, em registro. Eu quero regularizar o imóvel, por isso eu uso o uso capião. No Brasil, nós temos 36 espécies de uso capião. São muitas ações diferentes, com requisitos diferentes. E nós temos também o novo procedimento, que é o procedimento extrajudicial, ou também chamado administrativo. É aquele uso capião feito no cartório. Cuidado, esse uso capião é um procedimento, não é um novo uso capião, igual muita gente fala, o leigo fala isso, os boatos, as lendas jurídicas. Não é um novo uso capião, é um instrumento novo. Existe o divórcio eu posso fazer judicialmente ou no cartório. O uso capião também. Atualmente eu posso fazer judicialmente no fórum ou no cartório. Só que a história do cartório não é tão linda como a história do divórcio, do inventário, que virou um costume. Muita gente faz essas ações, deixam de fazer essas ações no mundo judicial para fazer no administrativo, no cartório. É um verdadeiro sucesso, claro que é. Quando não tem menor, não tem incapaz, eu posso fazer no cartório, no tabelião de notas, através de escritura pública. Separação, divórcio, inventário, retificação de registro público, né? Eu consigo fazer retificação de áreas, tem muita coisa que eu consigo levar para o cartório. Mas o uso capião, apesar de ter uma regulamentação no Código de Processo Civil, o extrajudicial não é um uso capião atualmente tão utilizado assim. Cuidado, muita gente escuta, né? Escuta na internet, vê no YouTube, ou ainda uma reportagem e fala, vou fazer uso capião extrajudicial. Cuidado, essa informação não é adequada. Esse uso capião é um instrumento novo, mas possivelmente poucas vezes você vai ter a possibilidade de usar, porque ele ainda está mal regulamentado. A verdade é que muito cartório, muito tabelião não faz. E muitas vezes você faz todo o procedimento, entrega certidões e não dá andamento, não vinga, né? Então cuidado. Hoje, atualmente, falo com propriedade porque o professor tem escritório especializado nisso. O uso capião, ele é feito atualmente 99% no judiciário, poder judiciário. O administrativo ou extrajudicial, o nome que você quiser utilizar, não pegou, é uma realidade. Para fazer um uso capião administrativo tem que ser aquela situação totalmente voluntária. Praticamente, atenção, praticamente uma doação. É a realidade. É aquele caso muito perfeito onde o pai quer passar para o filho o imóvel, então faz uso capião porque não dá para fazer a doação, né? Faz uso capião amigavelmente, o pai assina, os vizinhos vão assinar a escritura pública, todo mundo assina, todo mundo é amigo. Não é normalmente o mundo ideal, né? Não é a prática. A prática, infelizmente, não acontece dessa forma. Então o uso capião administrativo, ele é algo que a gente tem guardado, uma carta na manga, mas pouco utilizado. Então essa ilusão, vou fazer uso capião administrativo que é rápido, cuidado, tá? Provavelmente não vai ser a sua história, não vai ser realmente possível, porque tem que ser uso capião praticamente perfeito, o mundo ideal, todas as certidões, todos os vizinhos confrontantes, o proprietário, ninguém se nega a assinar para você. Aí seria o mundo ideal. É muito difícil acontecer isso na prática. Então é uma ilusão. E também existe a necessidade do advogado de forma obrigatória também. Cada absurdo que a gente escuta por aí, muita gente às vezes vai procurar o advogado e fala, olha, eu quero fazer uso capião administrativo. Não é bem assim. Isso é uma lenda que venderam e não é a realidade. Vamos lá, juntos aqui para o uso capião, que é tema do nosso programa, hein? Uso capião extraordinário. O extraordinário não tem nada a ver com o extrajudicial. Então esquece o extrajudicial, que é aquele feito no cartório. O uso capião extraordinário é um instituto antigo, previsto no antigo Código Civil. No passado, esse uso capião precisava de um lapso temporal de 20 anos. Atualmente, para fazer uso capião extraordinário, eu preciso de um lapso temporal da posse de 15 anos. 15 anos, tá? Foi 20, hoje é 15 anos. Quando eu falo de 15, pode cair para 10. Isso, é isso mesmo. Pode cair para 10 quando eu utilizo esse imóvel para moradia habitual. Moradia habitual. Ou seja, eu moro no imóvel há 10 anos, então não preciso do lapso temporal de 15 anos. Eu usufruo dos 10 anos. Além da moradia habitual, que é uma situação muito interessante, nós temos também uma outra situação aqui, que seria o segundo motivo, né? Que é o caráter produtivo. Então não é só a moradia habitual que cai de 15 para 10 anos.
quando você também explora a atividade econômica naquele imóvel, caráter produtivo, também de 15 cai para 10 anos. Então, veja, o uso capião extraordinário, nós temos aí um uso capião de 15 anos, mas cai para 10 em duas situações. Quando existe a moradia habitual e também caráter produtivo. Você abre um comércio, é isso, um comércio na propriedade. Quando você abre um comércio na propriedade, você está gerando uma função social, também de 15 cai para 10, tá? Então olha que interessante. Já foi 20, hoje atualmente a regra é 15, mas pode cair para 10. Estamos falando do uso capião extraordinário. Temos 36 espécies de uso capiões. O extraordinário é uma delas. Quando eu falo de uso capião, todo uso capião tem que ter posse. No caso do uso capião extraordinário, 15 anos e pode cair para 10. A posse tem que ser mansa e pacífica, você já escutou falar sobre isso, né? Não pode ter discussão, ninguém brigando pela propriedade, então a posse tem que ser mansa e pacífica. E além disso, tem que ter o animus domini, que é um termo utilizado no latim, que nada mais, nada menos quer dizer, a tradução dele, a vontade de ser dono, a vontade inicial. Quando eu quero ingressar com uma ação de uso capião, uma ação declaratória, eu já tenho que ter a posse de 10 anos, com moradia habitual ou caráter produtivo. Eu tenho essa posse há 10 anos, ingresso com a ação para que a justiça declare o que eu já tenho. Cuidado, hein? O uso capião é um tema interessante, muito antigo, vem lá do direito romano, mas ainda tem muito assunto e muita gente fala muita bobagem. O uso capião, essa ação, né, que pode ser ação, pode ser um procedimento, no caso do extraordinário, eu preciso ingressar com a ação quando eu já tive a posse. Eu não ingresso com a ação e vou falar, juiz, olha, eu vou ter 5 anos de posse, 10 anos de posse. Não. Quando eu ingresso com a ação, eu já tenho que ter tido a posse, no passado mesmo. É uma ação declaratória, declarar o que eu já tenho. Então muita gente ingressa com a ação e fala, o uso capião demora de 3 a 5 anos a ação, pelo menos esses 5 anos já vai entrar, eu tenho 5, vai dar 10. Caráter produtivo, moradia habitual, não conta assim não. Quando você ingressa com a ação, você já teve a posse 10 anos, a posse 15 anos, no caso do uso capião extraordinário. Cuidado com isso, tá? Vamos lá, olha que interessante. Quando eu falo do uso capião extraordinário, então o lapso temporal, em regra, atualmente 15 anos. Passa para 10 toda vez que exista moradia habitual ou caráter produtivo na propriedade. Então, a gente tem uma redução de prazo aí de 5 anos. Olha que legal. Esse uso capião, ele é muito interessante, porque o artigo que trata desse uso capião, ele esclarece muito bem que esse uso capião pode ser feito independentemente de boa-fé. Professor, explica isso, vou explicar para você. Vamos lá, atenção, acorda aí, olha só. Quando eu falo independentemente de boa-fé, esse uso capião não interessa, quando eu vou fazer o uso capião extraordinário, não interessa como eu adquiri a posse. É isso. O próprio artigo esclarece, independentemente de boa-fé. Se você teve boa-fé ou não adquirir essa propriedade, não interessa. O que importa para esse uso capião é o lapso temporal. Ou seja, 15 anos ou 10 anos, se você tem um desses dois requisitos. Não importa se você invadiu o imóvel. O senhor não está aqui para induzir ninguém a invadir, nada disso, hein? É o que é. A questão de direito é essa função social de explicar a verdade. O uso capião extraordinário, ele tem o objetivo de regularizar a propriedade com base na posse que você teve, que é uma posse longa, 15 anos, 10 anos. Então não interessa como você adquiriu esse imóvel. Se foi através de um contratinho de gaveta, se foi através de uma doação, se foi através de um formal de partilha, ou ainda uma invasão. O uso capião extraordinário, o objetivo desse uso capião é regularizar a propriedade. Não interessa como você conseguiu adquiri-la. Professor, mas aonde aparece isso? No próprio artigo. Quando a gente fala do uso capião extraordinário, anota aí, hein? Vai aparecer para você aí. Artigo 1238 do Código Civil. 1238 do Código Civil. É o artigo que trata desse assunto do uso capião, então fique atento. Esse artigo, se você fizer a leitura, você vai ver que está lá, independentemente de boa-fé. Então, independentemente de boa-fé, porque não interessa como você adquiriu a propriedade. Fato é que você tem que provar que você ficou 15 anos ali. E pode cair para 10 se você provar também que você usou esse imóvel para moradia habitual constante, ininterrupta, ou ainda em caráter produtivo. Ou seja, você usou esse imóvel para realmente um comércio, gerou emprego. Então, fique atento em relação a isso. Quando eu falo do uso capião extraordinário, na opinião do professor, que gosta muito do assunto, né, é o melhor uso capião que você pode usufruir da sua vida. Esse uso capião, a chance de você perder, quando você não está mentindo, não está contando uma história, né, de gaiato, está falando a verdade,
a chance de você perder é muito pequena. Essa ação é uma ação muito boa quando você tem os requisitos, quando você está falando a verdade, porque os olhos da justiça para o autor dessa ação não está na história de como adquirir o imóvel, mas sim na posse, no lapso temporal que você ficou no imóvel. Então é uma ação que dificilmente você vai perder se você não está mentindo, se você realmente ficou na posse, se realmente você provou essa posse. Quando eu falo de prova nesse uso capião, atenção, o assunto hoje é o uso capião extraordinário. Como que eu provo? Existem diversos documentos que eu utilizo para provar a posse. Pode ser testemunha, as provas orais, depoimento pessoal do autor, dos autores, em uma audiência de instrução e julgamento, que pode ser que tenha no uso capião ou não. Mas, normalmente, as provas mais utilizadas são as provas documentais. Essas provas documentais podem ser, tá? Não é obrigatória. Contas de consumo, água, luz, energia, né? Eu ia falar luz, mas é água, energia. Também contas de telefone, tudo isso é prova. Muita gente faz uso capião e junta lá muitos documentos que não são necessários. Eu preciso pegar as contas mais antigas e as mais recentes. Eu não preciso juntar lá 15 anos de conta de energia, que aí o processo não tem fim. Quantas páginas vai ficar um processo desse? O processo é digital, mas fica inviável, né? Dificulta a vida também do juiz. Então o ideal é que você junte as mais antigas e as mais recentes. Quando eu falo do uso capião, as provas documentais, também declarações de vizinho, falando que você tem a posse, 10 anos, 15 anos, isso pode ser utilizado também, deve ser utilizado. Não só a declaração de vizinho, mas também o contratinho, aquele contratinho que você assinou, aquele contratinho de gaveta que você assinou lá no começo, lá atrás, para adquirir a posse, também pode ser utilizado. Fique atento em relação a isso, hein? Tudo isso é prova. Existem as provas, chamadas provas, eu costumo chamar, até no livro do professor, tá lá, documentos obrigatórios. Quando eu vou distribuir uma ação de uso capião extraordinário, tem alguns documentos que são importantes. Nós temos que juntar uma certidão de propriedade atualizada, porque se você está pedindo a regularização de um imóvel, uma matrícula de um imóvel, que o imóvel seja regularizado através de uma decisão do judiciário, você precisa apresentar o RG desse imóvel, e o RG desse imóvel é a matrícula. Então, é importante numa ação de uso capião você juntar essa matrícula. Outra situação importante também, que você junte a planta e memorial descritivo. Tem uma discussão em relação a isso. Ah, não é obrigatório. Quem fala que não é obrigatório é mais teórico que prático, porque na prática o juiz vai exigir sim a planta e o memorial descritivo, porque ele quer ver o imóvel, ele quer ver a matrícula, o documento e quer ver o desenho do imóvel. É muito importante para o deferimento, para a segurança jurídica da ação. Então a planta e o memorial descritivo também entendo que é obrigatório sim, porque a justiça pensa assim, a maioria dos nossos juízes exigem esse documento. Temos que apresentar também, em nome dos autores ou do autor, as certidões, um conjunto de certidões. Certidões de distribuições cíveis, certidões de distribuições criminais, tanto na esfera civil, estadual, como na esfera criminal, também estadual. E também, eu vou pedir também da Justiça Federal. Então, olha só, as certidões de distribuições cíveis e criminais da esfera estadual e da esfera federal. Isso é importante porque nós temos um requisito que é muito importante no uso capião, que é o requisito da posse mansa e pacífica. Professor, e como que eu provo essa posse mansa e pacífica? Então atenção, acorda aí, vamos lá, olha só. A posse mansa e pacífica eu consigo provar através das certidões, é isso mesmo. O professor Júlio está fazendo uso capião. Eu junto como requisito obrigatório as certidões de distribuições cíveis no meu nome, e criminais também, da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Por que eu faço isso? Eu faço isso para provar para o judiciário que ninguém reivindicou a posse, ninguém ingressou com uma ação para estragar o meu uso capião. Então a posse é mansa e pacífica. Cuidado, hein? Vamos lá, presta atenção aqui, presta atenção aqui. Quem assiste questão de direito não fica falando bobagem, hein? Outra bobagem. Professor, eu fiz uso capião, mas fizeram um boletim de ocorrência e estragaram o uso capião. Mentira! Boletim de ocorrência é um documento unilateral, não é prova de nada, não estraga o uso capião não, hein? Professor, eu recebi uma notificação, também perdi o direito de fazer uso capião. Também não vale nada a notificação, também é unilateral. O que estraga, sim, a posse mansa e pacífica, e presta atenção nisso, anota aí, hein? O que estraga a posse mansa e pacífica são as ações possessórias. Quais, professor? Todas. As possessórias de verdade, costumo dizer, né, diretas, reivindicatória, também estraga, né? Reivindicatória não é uma ação possessória, hein? Tá? Mas reivindicatória é uma ação que eu quero o imóvel de volta com base no domínio. Também estraga. Então vamos lá. Reivindicatória mais as possessórias. Nas possessórias nós temos 3.
reintegração de posse, manutenção e interdito proibitório. Então essas 3 ações, mais a ação reivindicatória de procedimento comum, elas vão estragar sim a posse mansa e pacífica, porque são ações que o sujeito está reivindicando a posse de volta, ele quer o imóvel de volta. Então a sua posse de 15 anos, 10 anos, ela não foi mansa e pacífica, porque teve uma discussão judicial. Qualquer documento não estraga essa posse. Tem cuidado com isso, tá bom? Olha só, quando eu falo do uso capião extraordinário, isso você vai gostar. Vem comigo aqui, atenção, olha só. Nós temos fundamentos também de uso capião extraordinário como matéria de defesa. E aí aparece para você também a súmula 237 do Supremo Tribunal Federal. Anota aí, súmula do Supremo Tribunal Federal, é a súmula muito importante. O Supremo é nossa corte, alta corte do judiciário. Nós temos uma súmula, que é a 237, que esclarece que o uso capião pode ser utilizado como matéria de defesa. Eu falo para os alunos nas pós-graduações, para os colegas advogados, para os clientes, que o uso capião ele não só te ajuda, atenção, hein? Não só te ajuda a regularizar o imóvel que está irregular, mas também te protege. É uma vacina. Se alguém ingressar com uma ação contra você e o imóvel está irregular, se você tem um uso capião distribuído, você pode utilizar esse uso capião lá na contestação, lá na defesa, como matéria de defesa. Você vai mencionar na defesa a existência de um uso capião como matéria de defesa. Olha aqui, juiz, existe um uso capião. Olha que legal. Então, pacificado pelo nosso Supremo Tribunal, que o uso capião pode ser utilizado como matéria de defesa. Então, além de ser um excelente instrumento para regularizar um imóvel irregular, através da posse, também é uma vacina, uma prevenção contra ações. Não quer dizer que a causa é ganha, não é isso que o professor está falando. Não existe causa ganha, hein? Não existe causa ganha, não existe contratinho. O advogado honesto, eu falo em sala de aula, ele não promete causa ganha, isso não existe. Mas ajuda muito a defender você na posse, se você tem um uso capião distribuído, onde você fala a verdade, consegue provar que você tem a posse realmente, tá? Então, muito importante você saber disso. Então, anotou a súmula, isso é bom. Ou seja, o uso capião regulariza, mas também é um instrumento de defesa. Eu sei que o nosso público gosta muito de questões práticas, mas também tem gente do concurso assistindo. Isso cai muito em concurso, hein? Vamos lá, atenção aqui também. Vida prática, mas muita gente usa para concurso. Nós temos uma questão se cabe o uso capião em relação a bens públicos. Professor, cabe o uso capião contra bens públicos? Cuidado. A regra do jogo que não. Nós temos o artigo 183 da Constituição Federal, aparece para você também, 183 da Constituição Federal. Esse artigo esclarece que os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. É uma realidade. Também temos isso mencionado no artigo 102 do Código Civil, tá? No 102 também é mencionado. Professor, o que é um imóvel público? Cuidado com a classificação de imóvel público, hein? Nós temos 3 classificações de bens públicos. Imóvel público é um bem público. Primeiro é dominical ou dominicais. O que é isso, professor? São aqueles bens, normalmente, de uso comum a todos. A praça, né? É um bem abandonado. É público, o RG do imóvel é público, mas está abandonado, está parado. Esse imóvel, existem discussões que caberia um uso capião, mas aí é jurisprudencial, tá? A legislação esclarece que não pode fazer uso capião de bem público. Temos o bem público também de uso especial, aqueles bens utilizados pelo governo, né, direto e indiretamente, é um bem público, ou seja, a prefeitura, uma subsecretaria, uma subprefeitura, é tudo bem público, é um prédio utilizado, então é um bem público especial, de uso especial, e temos o bem público, uma classificação que eu gosto também, de uso comum a todos, que aí entra a praça, a praia, né? Professor, mas o dominical não é a praça, a praia? Pode até ser a praça, a praia não. Mas essa praça, ela virou uma praça por falta de uso, né? Normalmente um imóvel que foi abandonado, uma escola. Quer ver um exemplo bacana? Uso de bem público dominical? É a escola que foi abandonada. Construíram uma escola, um hospital e está abandonado ali. Esse seria o bem público dominical, tá bom? Fique atento em relação a isso. Vamos lá, olha só. Quando a gente fala de uso capião, então, extraordinário, esse uso capião que você já sabe, previsto no Código Civil, esse extraordinário é o uso capião que o lapso temporal é o maior que tem, 15 anos. Poderá cair para 10. Também poderá ser utilizado como matéria de defesa. Isso é muito importante. Então, esse uso capião, esse instrumento, realmente é o melhor uso capião que o advogado possa usar, porque a chance de perder é muito menor, tá bom? Fique atento em relação a isso. Chegou o grande momento que é pergunte ao professor. Roda a vinheta.
Bom dia, tem uma cliente que ganhou uso capião de um terreno que possui 2 famílias. Uma delas não quis ajudar nas despesas do processo. Como posso tirá-la do terreno? Cuidado, hein, Sandra? Sabe por quê? Porque se ela já ganhou a ação, né? Qual que é o problema? Ela já é proprietária, ela já tem um domínio. Tudo bem que é uma questão que essa decisão precisa ser publicada e depois levada a cartório. Normalmente o juiz já pede para mandar um ofício para o cartório. Seria uma outra ação, né? Não daria para tirar ela com esse motivo. Seria uma ação de obrigação de fazer ou reparatória. Reparar, se a sua cliente pagou, ingressa com uma ação contra essa pessoa pedindo a reparação dos danos materiais. Então seria uma ação reparatória, mas tirar o terreno eu acho difícil aqui, pelo que você me falou, tá bom? Com muito carinho. Claro que tem que analisar a questão de forma concreta, mas pelo que você está me contando aqui, não teria como tirar ela do terreno. O que poderia ser feito é uma ação reparatória, porque pelo que o professor entendeu, as 2 famílias, né, foram beneficiadas através de uma decisão e uma não contribuiu com as despesas do processo. Então seria uma ação reparatória, tá bom?